acaba de confirmar morte de político, gente, tá? Relatório final acaba de confirmar que político foi assassinado. E essa notícia chocou Brasília. Agora, neste exato momento, eu vou trazer absolutamente tudo, gente, dessa notícia que devastou a política agora neste exato momento. Outra notícia extremamente importante e é gravíssimo. Eduardo Bolsonaro acaba de confirmar uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre o plano para tentar matar Flávio Bolsonaro, gente, tá? É aquele plano de membros do PCC para tentar matar, assassinar o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, teve acesso a uma informação urgentíssima e gravíssima sobre esse plano para tentar matar o Flávio Bolsonaro. É uma notícia muito grave. É muito pior do que a gente imaginava. Eu vou trazer também essa informação nesse boletim para vocês. E assim, gente, além dessa, vocês já sabem como é que funciona, tem outras várias informações. Nesse boletim aqui, eu tenho uma notícia mais impactante que a outra para trazer aqui para todos vocês. É muito grave tudo que eu vou trazer, gente, tá? Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar e deixar o joinha, gente, tá? Não esquece de deixar o like, deixa o joinha, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante. Então, sempre quando vocês entrarem no vídeo de Fabiana Cardoso, já entra, deixando o joinha de vocês, se inscrevendo no canal e ative o sininho das notificações, gente, tá? Vamos lá, vocês estão preparados, gente? Se estiver de pé, senta, porque é muito grave. Tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim tem essa informação desse relatório final que acabou de confirmar que político foi assassinado. Tem essa questão do plano para matar o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro acabou de soltar uma bomba sobre toda essa questão. É muito pior do que a gente imaginava. Muita coisa para atualizar vocês sobre essa decisão dos Estados Unidos que deixou o Lula desesperado. Esse é o melhor vídeo que você vai assistir neste de hoje, porque depois que o governo americano, que Donald Trump, Marco Rubio, classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a maior pergunta, a pergunta de milhão de todo cidadão brasileiro, principalmente o pessoal aí que é mais alinhado com a direita, a grande pergunta é: e agora? Os Estados Unidos vai invadir o Brasil? Será esse o motivo do desespero de Lula da Silva? Donald Trump vai invadir o Brasil? Sim ou não? Agora vocês vão ver a resposta, vejam só. Então quer dizer que os Estados Unidos vão invadir o Brasil? É isso mesmo que o PT tá contando pra você? Só não vai me dizer que tu tá acreditando numa balela dessas. Bom, essa mentira surgiu após os Estados Unidos, depois da visita do Flávio e pedido expresso do futuro presidente do Brasil, pedir que os Estados Unidos classifiquem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Tá, Marcou, mas o que realmente vai acontecer? Me explica aí, se não vão invadir, o que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar, o Brasil já foi invadido por essas organizações. Um estudo de Cambridge, como vocês podem ver, já detectou que 26% do território nacional é controlado por essas organizações. Ou seja, de 4 metros quadrados do Brasil, a cada 4 metros, um é controlado ou pelo PCC, ou pelo Comando Vermelho, ou por alguma outra organização de menor tamanho. E sim, são pelo menos 50 milhões de brasileiros que vivem sob o comando de traficantes. Ah, mas isso aí o PT não me contou. Claro que não, né? Até porque a Deolane, que era do PCC, daqui a pouco faz parte do time. Para vocês terem uma ideia, a Colômbia, lá do Pablo Escobar, e o México, que é referência em crime organizado e exportação de drogas para os Estados Unidos, tem somente 9% do seu território controlado por organizações terroristas. Para vocês terem uma noção do tamanho do BO que virou essa turma aqui no Brasil. Mas, como eu disse, o PT não queria de jeito nenhum que esses meninos do Lula fossem classificados como terroristas. Tá, Marcon, agora me explica, o que então vai acontecer? Eu não vou fazer aqui juízo de valor, vou deixar para você fazer o juízo de valor. Vamos lá. Em primeiro lugar, é uma coisa chamada asfixia financeira. A asfixia financeira basicamente é PCC, Comando Vermelho ou pessoas ligadas a essas organizações nos Estados Unidos, se tiverem bens ou contas bancárias ou qualquer coisa, terão seus ativos bloqueados. Tá, mas isso aí já deveria acontecer. Sim, mas o PT não quer que aconteça. Segundo ponto, bloqueio comercial. O bloqueio comercial basicamente diz o seguinte, que qualquer americano que fizer qualquer tipo de negócio com alguém ligado ao PCC ou Comando Vermelho vai sofrer severas restrições nos Estados Unidos. Tá, mas isso aí é meio óbvio, né?
Sim, mas não era. Então agora é. Se você tem uma empresa nos Estados Unidos que, sabendo da criminalidade que essas organizações são, fazem negócios ou propriamente ajudam elas a operar, agora você vai sofrer sanções ainda mais graves. Mas o grande ponto que o PT realmente está preocupado é com os bancos brasileiros. Sim, eles que se dizem contra os banqueiros. Ninguém lava dinheiro ou esconde milhões ou bilhões de reais dentro de casa. Obviamente precisa de participações de bancos. E esses bancos ou fintechs brasileiras podem agora ser criminalizados pelos Estados Unidos por fazerem parte do esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de dinheiro promovido por essas organizações terroristas. E aí os petistas que dizem ser contra os banqueiros querem defender não somente os banqueiros, mas também os banqueiros que lavam dinheiro para o PCC, ou Comando Vermelho. E para finalizar, a grande mudança que a gente vai ter é que a partir de agora a CIA e a NSA, a CIA você já conhece dos filmes, né? Tenente Draven, Esquadrão de Elite. A NSA é a Divisão de Inteligência Cibernética Americana, ou seja, pegar umas falas cabulosas aí que podem acontecer entre alguns partidos políticos e propriamente essas organizações terroristas de agora. Mas agora elas podem fazer operações legais de investigação, interceptação de conversas, de inteligência contra essas organizações terroristas, sem a necessidade de decisões judiciais. Em resumo, galera, não faz nenhum sentido vocês serem contrários à colocação como organizações terroristas dessas facções que desenvolveram muito fortemente no Brasil. Vocês terem uma ideia, com uma outra pesquisa do Datafolha, de 2024 para 2026, o número de pessoas que vivem sob a égide, sob o comando dessas organizações, passou de 14% para 19%. Ou seja, se nada for feito, logo todos os brasileiros estarão vivendo sob o comando de Marcola e Fernandinho Beiramar. Não que o de Lula também seja muito diferente. Mas não se apavorem, os Estados Unidos não irão bombardear o Brasil, nem invadir o Brasil, nem nada disso. O que vai acontecer é que agora o crime vai ser tratado como crime. Ao contrário do que acontece muitas vezes no Brasil. Gente, tá? É o melhor vídeo que eu já vi até agora, explicando tudo o que vai acontecer a partir de agora, porque começou-se um terrorismo por parte de militantes do PT. Agora os Estados Unidos vai invadir o Brasil, Donald Trump vai invadir o Brasil, Donald Trump vai colocar o exército para invadir o Brasil. Então, assim, não tem nada disso, né? Eu acho que ficou muito bem explicado aqui, né, nesse vídeo, que tem riqueza de detalhes e matérias aqui matérias aqui na sua tela, trazendo realmente e contra fatos não há argumentos. Ou seja, resumindo, né, com essa decisão do governo americano, o caldo entornou para os bandidos e criminosos do PCC e Comando Vermelho, e claro, o Lula entrou em desespero. Afinal de contas, em quem que esses criminosos e esses bandidos votam? E o Lula, né? Qual que é a medida que ele tomou para combater o crime organizado aqui no Brasil? Por que será que o Lula nunca foi efetivo no combate ao crime organizado aqui no Brasil? Por quê? Por que será, né, gente? Tá uma pergunta que eu queria obter a resposta. Resumindo, a chapa esquentou pro lado dos bandidos, dos criminosos, e o Lula ficou muito revoltado e furioso com o governo americano. E aqui eu acho que ficou muito bem explicadinho o porquê dessa fúria do Lula da Silva. Vamos lá, porque tem mais, gente. Tem muita coisa. Diplomatas veem decisão dos Estados Unidos como golaço do bolsonarismo. Na verdade, um golaço não só do bolsonarismo, mas principalmente de Flávio Bolsonaro, para mais um desespero de Lula da Silva, gente, tá? Diplomatas brasileiros admitem que a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como grupos terroristas foi uma vitória do bolsonarismo e um sinal da sua enorme influência sobre o governo Trump. Influência do Flávio Bolsonaro sobre Trump, o governo Trump. Uma das fontes chegou a classificar a medida como um golaço de Flávio Bolsonaro. Integrantes do Itamaraty afirmaram que o PCC e Comando Vermelho têm atuação mais restrita no Brasil do que outros grupos classificados como terroristas pelo governo americano anteriormente, como Cartel de los Soles, Cartel de la Sinaloa, MS-3. Só que, como diz agora o Maurício Marcon, o PCC está tomando conta já de quase 20% do território brasileiro. Vai esperar tomar conta do Brasil inteiro para alguém tomar algum tipo de atitude? Porque se for depender do Lula, eles vão continuar crescendo. O PT e o Lula não tá, né? O PT não está aí há 17 anos no poder, 20%. O crime organizado já tomou conta no Brasil. Se o Lula e o PT continuar na presidência, daqui a uns anos, o crime organizado vai tomar conta do Brasil inteiro. Então, aqueles que são de bem, o povo que é de bem, vai ter que sair do Brasil
para ter o tipo de paz, um pouco de paz na vida, né? Vamos lá, gente. Tem mais, gente. Tá? O Lula tá... Meu Deus do céu, gente. Tá? Hoje, o dia foi, né? De ontem para hoje, foi uma tragédia pro Lula, gente. Tá? E o pior é que, assim, o Lula ligou o modo de desespero e ainda não sabe que o pior ainda tá por vir. Vocês vão saber agora, vejam só. Então quer dizer que designar PCC e Comando Vermelho, que são organizações terroristas, fere a nossa soberania? É isso que os petistas vão trazer? Não respeitem nem querem que seja respeitada a soberania nacional. Fragiliza a nossa economia, abre vulnerabilidades na área de segurança nacional. Como assim, gente? Vamos lá. O que fere a nossa soberania é a polícia não poder subir o morro. Isso fere a nossa soberania. É ter lugar com barricada ali que decide quem entra e quem sai. É ter imposto, porque é isso que tem, que o crime organizado cobra. No café que você compra no mercadinho, ou então na hora que você vai colocar uma internet na sua casa. É quando ele alicia os meninos, né? Quando pega as meninas, colocam ali, muitas vezes até na prostituição. A gente tem hoje em dia um narco-estado paralelo, sob o qual está 1/4 da população brasileira. Nós temos territórios em que o setor público, em que o Estado não entra. Que soberania é essa? E tava lá no Globo um especialista dizendo exatamente isso, que é um atentado à nossa soberania. Aí fui lá atrás da ficha do cara. Fui lá procurar. Quem que é? Adivinha? Advogado do PT. Lógico que tem que ser advogado do PT. O que vai acontecer agora que essas organizações terroristas vão ser chamadas do que são? Primeiro, que é bem importante, asfixia total financeira. É isso. E isso é muito relevante porque é o follow the money. Hoje, essas organizações criminosas, elas movimentam, assim, muita grana. E essa grana passa por onde? Passa pelo mercado financeiro. É lógico, esse dinheiro todo precisa ser lavado. O crime ficou tão grande que ele tá tomando conta dos setores legais também. E trazendo ali, óbvio, desvantagem. Como é que um posto de gasolina normal vai competir com outro que usa combustível adulterado? Por exemplo, um banco brasileiro que lava dinheiro para o crime organizado, ele pode ser cortado do sistema SWIFT. Ele pode ser penalizado, ele não poder mais negociar em dólar. Então, assim, não pode mais ter nenhum tipo de negociação com os Estados Unidos. Então, ele está completamente bloqueado do sistema financeiro global. Isso aconteceu, por exemplo, com 3 bancos mexicanos. Há pouco, um deles, inclusive, logo na sequência, sofreu uma intervenção ali. E aí, numa boa, a quem tiver aí na Faria Lima, no mercado financeiro e também nas atividades, né, teoricamente legais, lavando dinheiro do crime organizado, vai sofrer as consequências. E tem mais, hein? Ali tá falando o quê? 20 anos de prisão, pode ter prisão perpétua, inclusive. É isso. Lá nos Estados Unidos, quem tiver algum tipo de ligação, alguma empresa americana vai querer correr esse risco? Não vai querer correr esse risco. Eu acho que agora as coisas começam a fazer sentido, né, gente, tá? Porque recentemente lá a Deolane Bezerra estava planejando um atentado contra o Flávio Bolsonaro, né? E a justificativa, segundo lá o MC Misa lá, que eu não sei nem quem que eu trouxe o vídeo para vocês aqui ontem, a Deolane Bezerra acha que se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, vai dar ruim para ela e para a turma dela. Começou a fazer sentido, né? Começou a fazer sentido. Calma que tem mais notícia bombástica para trazer aqui para vocês. E agora, falando exatamente sobre esse caso do Flávio Bolsonaro, né? O plano de membros do PCC, da Deolane Bezerra, para tentar matar, assassinar o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, descobriu e revelou mais uma bomba com relação a esse plano para matar o Flávio Bolsonaro. E é muito pior do que a gente imaginava, lamentavelmente. Vejam só. Polícia do Senado pede apuração de suposto plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. Pois é, pessoal, para quem acha que é brincadeira essa questão de colocar o CV e o PCC como organizações narcoterroristas, pode ter certeza que o Flávio e todos nós que apoiamos o Bolsonaro, nós incomodamos muita gente com essa pauta. Vale lembrar, durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu fazer as apreensões recordes de cocaína. Nós conseguimos fazer recorde na venda de bens apreendidos do tráfico, e todas as pessoas principais responsáveis por isso, hoje em dia, elas estão na cadeia, né? O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, também o interventor do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, bem como o general Heleno e o próprio Jair Bolsonaro. Então não se engane, essa pauta, como dizia o Olavo de Carvalho, ela é crucial. O tráfico de drogas está na base da esquerda, não só com os eleitores, que são os encarcerados, suas famílias, o seu capital político, que inclusive ameaçam os outros na época de campanha, para que nos seus territórios só circule material de campanha dos seus candidatos, ou seja, da esquerda, mas também com dinheiro. Lembre-se, né, a delação do Marcos Valério, que foi abafada
onde ele denunciava cerca de 100 milhões de reais que viriam através de Caixa 2 para a campanha dos companheiros, tudo isso conectado com o PCC. Então, por favor, nos apoie, denunciem. Essa guerra, ela é também espiritual. Gente, não tá fácil. Quem disse... Eu me lembro daquela frase do Donald Trump quando ele estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Quem disse, quando tentaram assassinar ele nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: quem disse que seria fácil? Claro que não vai ser fácil varrer a esquerda, né, da face da terra. Claro que não vai ser fácil, mas desistir não é uma opção. A gente está vendo aí que eles estão se organizando, existem planos e precisa sim, gente, tá? De um plano para triplicar ou mesmo quadruplicar a proteção do Flávio Bolsonaro. Agora, mais do que nunca, tem que proteger o Flávio Bolsonaro. É o nosso futuro presidente do Brasil. E a gente sabe, está sendo exposto. Acho que foi até um alerta. Parece que foi Deus agindo, né? Olha, abre o bico, fala antes para que as pessoas possam se proteger. E foi o que aconteceu. E a equipe de segurança do Flávio Bolsonaro está com os olhos atentos e protegendo ele o máximo possível. E isso tem que acontecer. Toda a proteção é pouco para esse tipo de gente doido, né, gente? Esses bandos de psicopatas. Calma, porque tem mais, gente, tá? Daqui a pouco, gente, saiu o relatório confirmando, gente, que político foi assassinado. Essa notícia chocou Brasília Energia de hoje. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa notícia terrível para o Lula. Lula é desaprovado por 51,4% e aprovado por 46,6%, diz pesquisa. Então, hoje saiu nova pesquisa e o Lula desaprovado por 51,4%. Ou seja, a cada pesquisa que é divulgada, Lula da Silva recebe uma pancada atrás da outra. Levantamento da Meio-Ideia divulgado nesta última quinta-feira mostra que 51,4% dos brasileiros entrevistados desaprovam a gestão do presidente Lula. Já 46,6% dizem aprová-la, enquanto 2% não souberam responder. E isso é uma notícia terrível para a esquerda e principalmente para o Lula da Silva. Tem notícia ruim também para o ministro Alexandre de Moraes. O tempo está se acabando para Alexandre de Moraes se defender nos Estados Unidos. Essa aqui é uma matéria do nosso querido mestre Alexandre Garcia, gente, tá? Sim, a justiça americana deu prazo para o Alexandre de Moraes e o tempo, ó, tic-tac, 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 o tempo tá correndo e a chapa tá esquentando para cima do ministro. Nesta sexta-feira, 29 de maio, ficam faltando 14 dias, ou seja, 2 semanas para terminar o prazo dado a Alexandre de Moraes para se justificar perante um juiz federal da Flórida, explicando os motivos pelos quais ele invadiu a jurisdição americana e puniu pessoas contrariando a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, o princípio mais sagrado da legislação americana, que é a liberdade de expressão. Ele havia dado ordens a 2 plataformas, a Trump Media e a Rumble, para bloquear brasileiro naturalizado americano e outro brasileiro que moram lá, ambos, portanto, em território americano, vivendo sobre as leis americanas, assim como um americano no Brasil está sujeito às leis brasileiras. 14 dias, gente, tá? É o que o Alexandre de Moraes tem para se proteger da justiça da Flórida e dos Estados Unidos. E agora mais chumbo grosso agora para cima do Lula. Vice de Marco Rubio diz que Estados Unidos quer combater, não só combater, mas destruir o PCC e o Comando Vermelho. O Lula fica como? Desesperado, né? O subsecretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, número 2, o que está abaixo do Marco Rubio, o Christopher Landau, disse que a intenção dos Estados Unidos é combater e destruir o PCC e o Comando Vermelho. As organizações criminosas brasileiras foram classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas nesta quinta-feira. Então, o plano é o seguinte, Lula, é não só combater, mas destruir esses que você, né, que o Lula quis tanto proteger aqui no Brasil. E vamos lá, porque tem mais, gente. Saiu o relatório final e revela uma notícia bombástica de que o político, o ex-presidente, gente, tá? Foi assassinado. JK, Comissão
concluiu que ditadura militar matou ex-presidente em 1976. Saiu o relatório final e veio essa confirmação. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos concluiu nesta sexta-feira que a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek foi causada pela ditadura militar. O relatório foi apresentado pela CEM-DP durante coletiva no Ministério Público, tá? A comissão contestou a conclusão da época em que JK teria sido vítima de um acidente automobilístico na rodovia Presidente Dutra em 76. A aprovação ocorreu na manhã desta sexta-feira por voto da maioria dos integrantes do colegiado. Foram 6 votos favoráveis e 1 obtenção. O evento acontece no auditório da PGR da Terceira Região, em Bela Vista, na cidade de São Paulo. A coletiva conta com a presença da presidente da CNDP, a procuradora regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga, professora Maria Cecília Adão, relatora do caso, e a deputada federal Natália Bonavides, integrante da comissão. Inicialmente, a votação para validar o documento estava prevista para ocorrer em abril, mas acabou adiada para que os conselheiros tivessem mais tempo para examinar o conteúdo, para que os familiares de JK fossem informados sobre as conclusões. A análise foi produzida pela historiadora Maria Cecília, responsável pela relatoria do caso dentro do CNDP. O material reuniu mais de 5.000 páginas entre documentos e anexos e vem sendo estudado pelo Conselho desde abril. A comissão informou que o processo de revisão do caso começou após um pedido apresentado por Gilberto Natalini, ex-presidente da Comissão da Verdade Municipal de São Paulo, e pelo jornalista Ivo Petarra. A solicitação foi feita depois de retomadas das atividades da CNDP. Parte das informações usadas no parecer era pública e constava em investigações anteriores conduzidas pelo Ministério Público Federal. A morte de JK ocorreu em agosto de 1976 durante uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. O carro em que ele estava, dirigido por Geraldo Ribeiro, bateu na altura de Resende. E agora, relatório final, né? Comissão conclui que ditadura militar matou o ex-presidente. Ele foi assassinado. Tá aí, gente, tá? Relatório confirmando aí a notícia. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa conclusão? Tem alguém aí me assistindo que é dessa época? Segundo Eduardo Bolsonaro, esse aqui é o primeiro vídeo, tem 2 vídeos do Eduardo Bolsonaro que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês. O primeiro, Flávio Bolsonaro fez um golaço, gente. Eduardo Bolsonaro explica tudo sobre as consequências para o PCC e Comando Vermelho depois de classificados como terroristas. O Eduardo Bolsonaro acaba de explicar por que o Lula ficou desesperado agora com essa decisão de Donald Trump e do Marco Rubio. Vejam só. E a petezada tá chorando, e tá chorando com força, porque vamos entender o que está acontecendo, gente. Porque não é uma mera, entre aspas, defesa de bandido, não. Primeiro, foi uma grande vitória política, né? O Flávio Bolsonaro conseguiu fazer, em uma reunião com o Trump, mais do que o Lula em 17 anos de PT. Isso é verdade. Por que a bandidagem hoje está tão complicada, está tão confortável? Porque a gente tem até o presidente da República defendendo, né, esse tipo de gente, fazendo lobby a favor de Comando Vermelho, PCC e, por consequência, todas as outras facções criminosas do Brasil. Se você está me assistindo da Bahia, a situação é um pouco pior, porque aí também tem um governo estadual que apoia esse tipo de ideologia, esse tipo de coisa. E não é só apoiar o bandido, mas também pegar o dinheiro dele. Vamos lembrar, né, a dama do tráfico esteve dentro do Ministério da Justiça de Lula, né? O Marcos Valério teve uma delação abafada em 2022, porque ele falava de 100 milhões de reais que vieram do PCC e seriam enviados para as campanhas do companheiros do PT. O PT está dentro de um grupo chamado Foro de São Paulo, que inclui mais de 200 partidos de esquerda da América Latina. Na sua inauguração, foi lida uma carta do líder das Farc. Farc é a guerrilha colombiana que sobrevive através do tráfico de drogas, que já matou colega meu, policial federal, no Rio Amazonas. Então as conexões são inúmeras para você ver que não é só, né, passar a mão na cabeça do bandido ali na ponta, mas também de conseguir lavar o seu dinheiro. E aí entra um outro tipo de questão.
que é a questão do peixe grande. Quando o Flávio Bolsonaro, né, pede de maneira enfática e consegue convencer as autoridades americanas da necessidade de você colocar o CV e o PCC como FTOs, Foreign Terrorist Organizations, né, organizações estrangeiras terroristas, isso daí traz também um problema para aquele cara que ganha muito dinheiro com o tráfico, que é o cara que opera no mercado financeiro, é o cara que faz a lavagem desse dinheiro para dar a aparência dele de ilícito, para depois conseguir circular e comprar o seu iate, comprar a sua mansão, o seu carrão. Então, o Banco Central brasileiro já havia sido avisado meses atrás por autoridades americanas que seria feito um pente fino no Brasil. Por que no Brasil? Porque o Brasil tem um sistema bancário avançado que é capaz de fazer esse mecanismo sofisticado de lavagem de dinheiro. E os Estados Unidos sabem disso. E vamos lá, gente. Não é só para o CV e PCC não, tá? Entra aí nessa conta também o Hezbollah, com grande presença na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Lembrando que a Argentina e o Paraguai, dos presidentes Milei e Santiago Penha, já estão colaborando com as autoridades americanas. E isso tudo daí entra no ecossistema do PT. Então será dado uma vida dura, desde o cara lá da ponta, que bota uma bala na tua cabeça para roubar o teu celular, para roubar o teu carro, até o peixe grande, que de maneira sofisticada lava esse dinheiro. Podem esperar, né? Bancos que tenham como clientes pessoas ligadas ao CV e PCC serão sancionados, sofrerão consequências com relação a essa medida agora que o Flávio Bolsonaro conseguiu. E a população brasileira não aguenta mais. Então o Flávio Bolsonaro marcou um grande gol. O Flávio Bolsonaro teve ali, em 2 dias de viagem, algo muito satisfatório, e eu vou aqui cravar que não vai parar por aí. Mais ações que dizem respeito a Estados Unidos e Brasil podem ir adiante para o bem da população brasileira, Flávio. Gente, então, segundo Flávio Bolsonaro, segundo Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro fez um golaço, aquele golaço que deixou o Lula completamente desesperado. Gente do céu, o Lula hoje naquele evento surtou, né? Se você não viu, assista o vídeo anterior. Eu tô trazendo lá para vocês no vídeo anterior, aqui no canal, postei antes desse aqui. O Lula completamente surtado, um vídeo do Lula surtado, gente, tá? Ameaçando, atacando o Trump. Meu Deus do céu, como o Lula ficou furioso com essa decisão de Donald Trump e do Marco Rubio. Assistam, realmente, como disse o Eduardo Bolsonaro aqui no início do vídeo, a petezada tá realmente desesperada. Falando em desespero, gente, tá? Outro que deve ter ligado o modo desespero também foi o ministro Alexandre de Moraes. Por quê, gente, tá? Vejam só o que Flávio Bolsonaro também, tá? Andou pedindo para o governo americano. Bom, um pedido dele foi atendido, né? A classificação do PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. E agora ele também pediu isso aqui. Será que mais esse pedido aqui do Flávio Bolsonaro também vai ser atendido pelo governo americano? Além de Comando Vermelho e PCC como terroristas, aliados de Flávio pediram a Trump a volta de Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Aliados de Flávio Bolsonaro pediram a Donald Trump a volta da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Será que o governo dos Estados Unidos, será que Donald Trump, será que Marco Rubio pode colocar a lei Magnitsky, a tão temida lei global Magnitsky, de volta no lombo do ministro Moraes? Sei que a coisa tá ficando feia pro lado do ministro Alexandre de Moraes também, gente, tá? Tá aqui, aliados do senador Flávio Bolsonaro, tá? O empresário Paulo Figueiredo e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltaram a defender junto ao governo dos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. Ou seja, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro pediu para o Donald Trump, pediu para o Marco Rubio colocarem de novo a lei Magnitsky contra, sancionar, né, o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky novamente, gente, tá? Mecanismo que prevê punições financeiras e restrições de entrada no país, tá? A informação foi confirmada por Figueiredo à Folha. Fiz esse pedido em todas as reuniões que nós tivemos. Gente do céu, próprio Paulo Figueiredo confirmando.
Toda reunião que a gente tem com membros do governo Trump, a gente pede para o Alexandre de Moraes ser sancionado novamente. Disse ele que ressalta que a solicitação partiu apenas dele e de Eduardo Bolsonaro, mas não de Flávio Bolsonaro. A declaração de Figueiredo ocorre após o governo Donald Trump decidir classificar as facções criminosas PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas. Para Figueiredo, a decisão americana de classificar os grupos colocou o governo Lula numa posição muito delicada. A gente deu um nó na cabeça do Lula, afirmou o Paulo Figueiredo. Segundo ele, a medida representou um golaço para o Brasil e um golaço político para a pré-campanha do filho mais velho de Jair Bolsonaro. Já o governo Lula criticou a medida do governo Trump, o assessor especial para assuntos da presidência, ou seja, todos eles estão desesperados com essa decisão do governo Trump. Todos, gente, tá? A petezada tá desesperada. E aí, gente, será que esse pedido do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro vai ser atendido? Será que o governo americano, Donald Trump e Marco Rubio pode sancionar Alexandre de Moraes de volta com a tão temida Lei Global Magnitsky, a famosa morte financeira contra o Moraes novamente? Gente, realmente a chapa tá esquentando também pro lado do ministro Alexandre de Moraes.